Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Hoje a gente vai, na nossa monitoria de hoje, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu semana passada e fazer a resolução de algumas questões. Hoje eu trouxe algumas questões um pouco diferentes. Eu trouxe duas questões no modelo das que a gente já estava resolvendo, da que a gente já estava vendo nas outras revisões, que é da OAB primeira fase normal. E hoje eu trouxe também um modelinho, né, da questão discursiva, da questão da segunda fase. Ambas as questões que eu trouxe já caíram em prova, são de provas anteriores, para a gente resolver e ver o padrão da banca. E hoje, principalmente, com relação à questão discursiva, qual seria o padrão da banca nesse sentido, nessa resolução de questões, tá? Então, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela aqui com vocês, e aí a gente fazendo essa revisãozinha, a gente parte para a resolução dessas questões e a gente comenta sobre elas, tá bom? Vou iniciar aqui com vocês o meu compartilhamento. Hum, deixa eu ver. Deixa eu só confirmar se está compartilhando aqui para vocês. Ah, tá. Então tá, a gente vai os rentes dele. O primeiro benefício, a primeira coisa que a gente comentou, né, sobre o juizado especial criminal na semana passada, é que o juizado, ele só, só é julgado, né, só vai para ele os crimes de menor potencial ofensivo ou as contravenções penais. Os crimes de menor potencial ofensivo, a gente viu que uma das características dele, né, a característica dele, é ele ter a pena menor ou igual a 2 anos. Então, todos os crimes que têm essa pena ou as contravenções penais, de acordo com o nosso Código Penal, eles vão para o Juizado Especial Criminal. Com as penas acima de 2 anos, aí sim vai para a Justiça Comum, né? Sendo julgado por uma persecução penal, por uma ação penal. A gente viu, né, que a principal característica, né, do juizado especial criminal, né, do GCRIM, é pelos seus princípios, né, da oralidade, simplicidade, formalidade, economia e serenidade. Oralidade, por quê? Ali pode ser feito de forma oral, sem uma formalidade. Tanto é que um dos princípios é a informalidade. Ele é um processo, né, podemos dizer, mais simples para que aquilo seja mais célere, né, e a gente obtenha a economia processual. Então, são os princípios do Juizado Especial Criminal e o objetivo dele é ser informal, porque a gente viu que não tem necessidade de uma formalidade
igual tem numa ação penal, para uma ação penal, né, na justiça comum, é mais rápido. Então, ele tem os benefícios que se encaixam em alguns casos, justamente para essa celeridade, para essa economia processual e para que tudo caminhe de uma forma mais fluida, de uma forma mais rápida, tanto para não sobrecarregar a nossa justiça, quanto para facilitar a vida do réu, né, do acusado. E ali ele já cumprir, né, com o que ele tiver de cumprir e seguir a vida para que ele não fique preso a uma persecução penal. A finalidade do juizado especial é tanto a reparação de dano quanto evitar a prisão do acusado. Então, justamente por isso, a gente já tem os benefícios que decorrem dele, que é a suspensão condicional do processo e a transação penal. Ambas têm o objetivo de evitar a prisão, de resolver a situação ali, uma vez que a transação feita, né, a transação penal ou feita a suspensão condicional do processo, o acusado não vai responder por crime e muito menos vai ter a sua ficha suja, né, podemos dizer, uma vez que ele não vai ser considerado reincidente. Bom, aí o primeiro benefício que a gente comentou, né, na semana passada, um dos benefícios, foi a transação penal, que ela é o acordo do MP com o autor. Então, tanto o MP, né, ele vai formular esse acordo junto com o autor, e o autor deve aceitar. Se não houver o aceite, né, do autor do fato, esse acordo não pode ser feito, esse acordo não pode ser realizado. Diferente do NPP, que daí o juiz deve homologar, deve passar por uma homologação do juiz, né? Já que não, aqui deve ter a concordância do autor do fato. A transação penal, ela ocorre antes da denúncia. Então, antes do MP fazer a denúncia, se ele vê que o autor daquele fato, daquele crime, ou daquela contravenção, se encaixa nos requisitos de cabimento da transação penal, ele deve oferecer. Ele deve informar, né, para o autor que ele tem esse direito, que ele tem essa possibilidade, para que esse acordo seja formulado, se o autor aceitar, e não seja oferecida uma denúncia. Então, o processo vai se finalizar ali, ele nem vai se iniciar um processo, né? O acordo ele vai resolver a situação ali naquele momento. Então, nesse caso, a gente vê que se encaixa o princípio tanto da celeridade, economia processual, justamente para ser resolvido ali de uma forma mais rápida e econômica. A transação penal, ela vai poder acontecer nos crimes a pena, é, com a pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Então, se a pena for igual ou inferior a 2 anos, é possível a transação penal. Agora, se a pena for superior a 2 anos, aí já não é possível mais a transação penal, e muito menos que aquele crime seja processado dentro do GCRIM, né, do Juizado Especial Criminal. Existem algumas restrições para que não aconteça esse acordo, e uma das restrições, né, as restrições eu coloquei aqui, que é a condenação, não haver, né, condenação anterior, o autor não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos de nenhum dos benefícios, tanto da suspensão condicional do processo quanto da transação penal, e não haver maus antecedentes. Então, esses são os requisitos, né, para que o autor faça jus a esse benefício. Esse benefício ele não gera confissão e muito menos antecedentes ou condenação. O que é isso? Quais são esses efeitos, né? Como eu disse inicialmente no início dessa aula, o acusado ele não vai se tornar reincidente, ou seja, ele não vai
ter a sua ficha suja. Lá na hora de puxar a ficha do acusado, né? Caso ele venha a cometer um novo crime, na hora que for puxar essa ficha, como informalmente a gente diz a capivara do acusado, né? A capivara do autor do fato, não vai constar ali que ele é reincidente. Não vai constar ali uma reincidência. Por quê? Esse acordo ele não vai gerar confissão, ele não vai gerar uma condenação. Então, o fato de não gerar uma condenação, o crime se encerrar por ele mesmo, não existe a possibilidade do réu se tornar reincidente, uma vez que a reincidência ela só é possível se houver sentença transitada e julgada. Então, se lá no final de um processo, de uma ação penal, o juiz decidir sentenciar que ele é acusado, aí sim ele vai ser reincidente. Nesse caso, não. O fato dele ter feito uma transação penal, dele ter aceitado esse benefício, não vai gerar nada para ele. A única restrição que vai gerar, como a gente disse desse tópico, é que ele não vai poder fazer jus novamente a esse benefício por pelo menos 5 anos. Se ele se ele fez jus a esse benefício, e aí vamos dizer que passou 7 anos, ele veio e cometeu um novo crime do que deve ser processado no Juizado Especial Criminal, um crime com a pena igual ou inferior a 2 anos, e aí puxarem e ver que ele já foi beneficiário da transação penal, mas isso há 7 anos atrás, ele vai fazer jus, porque já passou o período de 5 anos, já passou o período que ele estava restrito a fazer a utilizar desse benefício novamente. E o fato dele ter aceitado não vai gerar maus antecedentes. Ou seja, a reincidência e maus antecedentes são duas coisas diferentes. Por quê? Os maus antecedentes, eles vão ser usados muitas vezes para julgar uma pessoa, vamos dizer que a pessoa ela comete vários crimes, mas nenhum deles ainda teve uma sentença transitada em julgado. Aquele fato, e a partir do momento que houver o trânsito em julgado desses crimes e ele se tornar reincidente, vai simbolizar que aquele autor, que aquela pessoa, ela é uma pessoa com maus antecedentes, que ela não é uma pessoa que tem a sua ficha limpa. E o fato dele de aceitar a transação penal, ela não vai gerar isso. Não é como se assim fosse uma sentença. Não, é um benefício que ele pode utilizar e ele utilizou. O próximo benefício, né, o segundo benefício do juizado especial é a suspensão condicional do processo, que é a suspensão do processo por um período determinado, geralmente de 2 a 4 anos, que é o que a gente chama de período de prova. Nesse caso, para o autor, né, o autor do fato, fazer jus a esse benefício, ele deve ter cometido um crime com a pena inferior ou igual a 1 ano. A pena mínima do delito. Não, aqui a gente não está falando de pena máxima, mas sim da pena mínima. Então, se a pena mínima daquele delito foi igual ou inferior a 1 ano, ele faz jus à suspensão condicional do processo. E aí, o que acontece? Nesse benefício, o MP, esse benefício ele vai ser proposto, né, junto com a denúncia, e aí o acusado vai passar por um período de prova. Durante esse período de prova, o processo vai estar suspenso. Então, vai ter o início, né, do processo com a denúncia, mas por conta do benefício, aquele processo vai ser suspenso. Então, vamos dizer, foi determinado que o processo vai ser suspenso por 3 anos. E aí, dentro desses 3 anos, o acusado vai ter que cumprir com as condições para poder fazer jus a esse benefício, né? Para poder o processo se encerrar ao final desse período de prova. Aí, o MP, ele vai determinar as condições, que podem ser reparar o dano da vítima, não frequentar alguns lugares, como
como bar, balada, enfim, determinados lugares, não sair da comarca e o comparecimento mensal ao fórum, que é o famoso assinar a carteirinha. E aí o acusado, né, nesse caso, réu, ele vai ter que cumprir esses requisitos para que lá no final seja extinta a punibilidade dele com o cumprimento. Se por um acaso foi feito isso e o réu deixou de cumprir por algum motivo, alguma dessas condições, essa suspensão vai ser encerrada e o processo vai ser continuado da onde parou, ou seja, da denúncia. Então, esse processo ele só fica suspenso por um tempo. Ele não quer dizer que ele se encerrou, ele só vai se encerrar, só vai ser cumprido a partir do momento que o acusado, o réu, cumpra com as exigências. E a principal exigência é a reparação de dano, porque a suspensão condicional do processo, ela tem o objetivo da reparação de dano. Então, em toda suspensão condicional do processo, vai haver uma, uma cláusula, digamos, da reparação de dano, seja do valor que a pessoa roubou, de alguma maneira ela tem que reparar o dano causado a outro, entendeu? Então, esse é o requisito principal, essa é uma condição principal. As outras condições podem ou não ser colocadas, mas a reparação de dano é a principal delas. E a gente falou sobre o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele já é um pouquinho diferente, porque ele já não está mais no GCRIM, né? Uma vez que, para haver o acordo de não persecução penal, a pena mínima, né, deve ser de 4 anos. E lá no GCRIM, a pena máxima é de 2 anos. Então, aqui a gente já está falando da justiça comum. A gente já está falando de uma ação penal comum, uma persecução penal. E aí, para caber esse benefício, porque é também um benefício, só que nesse caso, já na justiça comum, a pena tem que ser de no mínimo 4 anos. Aí, para também caber um dos requisitos, né, é a confissão, o réu tem que confessar aquele delito e existem outras condições, como a reparação, a renúncia dos bens, né? No caso, se foi um furto, porque roubo, aí já não cabe uma ação de uma NPP. Por conta que o roubo, ele tem violência, né? O roubo, ele é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. E um dos requisitos para ter o ENPP é a não violência e a não grave ameaça. Então, não se deve ter violência nem grave ameaça. E aí, nesse caso, somente o furto se encaixaria e o roubo não. E aí, o réu, né, o acusado, ele tem que abrir mão daquilo, da, daqueles bens, né, que ele furtou, prestação de serviço comunitário ou prestação pecuniária, que seria doar cesta básicas, por exemplo, que a pecuniária geralmente envolve alguns valores, né? Ela envolve valor, na verdade. E aí, o ANPP, ele também não pode ser oferecido nos casos de violência contra a mulher, por exemplo. Então, é vedado em casos de violência doméstica ou reincidência, o acusado também já ter sido beneficiado nos últimos 5 anos e se couber a transação penal. Então, ele é a última ratio, como dizemos no direito penal, né? Ele é a última possibilidade. Se não couber a suspensão continuada do processo, se não couber a transação penal, aí sim a gente fala de NPP. Do contrário, a gente tenta encaixar os outros benefícios. Nesse caso, o ANPP, como a gente viu, o juiz não, o promotor, né, o MP, vai oferecer esse acordo e o juiz vai homologar. O que acontece se o MP vê que cabe
e só não oferecer. Ou às vezes ele comer bola, não perceber que cabe o NPP e não oferecer. Aí, nesse caso, é, vai ser encaminhado, né, esses autos para o superior do MP, né, para que, pedindo, né, que seja oferecido, uma vez que o acusado faça jus e se encaixe nesses benefícios. Esse acordo, ele é oferecido antes da ação penal, ou seja, antes do oferecimento da denúncia. Por quê? A ação penal, ela inicia, né, se inicia com o oferecimento da denúncia. E aí, se o MP ofereceu a denúncia e a outra parte, né, os advogados do acusado, veem que cabe a NPP e o MP, por algum motivo, se recusou a oferecer, aí sim a gente faz essa solicitação e encaminha esses autos ao superior do Ministério Público para que ele possa oferecer um acordo de não persecução penal, uma vez que ele é muito mais vantajoso. Na verdade, ele impede, né, que se tenha uma ação penal sem motivo. Então, o NPP é a mesma coisa da transação penal, né, com o mesmo objetivo da transação penal e da suspensão condicional do processo. A diferença é que ele está na justiça comum, ele está quando não se encaixa nos crimes de menor potencial ofensivo. E aí, um resumo, né, de basicamente da diferença dos três benefícios, né, que a transação penal ele vai cumprir pena, mas ele não oferece denúncia. No sursis, que é a suspensão condicional do processo, o processo existe, só que suspende até o prazo final daquele período de prova, que é o período em que o réu vai cumprir os requisitos, e o NPP, ele vai cumprir as condições antes da ação, ou seja, vai evitar um processo, vai evitar uma ação, uma persecução penal. Todos evitam a condenação, como eu disse, ao cumprir esses benefícios, ao estar, ao estar sendo beneficiados por eles, ao final o réu não se torna reincidente, não existe uma condenação. A condenação só existe por meio de uma ação penal. Então, se não existe ação penal, não existe condenação. E aí não existe reincidência, porque a reincidência só existe quando tem uma sentença transitada em julgado, que é a sentença que não se cabe mais recurso. A simples sentença, o fato de ter uma sentença, não quer dizer que o réu é reincidente, uma vez que se pode ter recursos. E enquanto houver possibilidade de recursos, não há o que se falar em reincidência, não há o que se falar em trânsito em julgado, porque o recurso pode mudar uma decisão, tanto a favor como contra o réu. Então, quando a gente fala de recurso, houve a sentença, mas o MP ou o réu entrou com recurso, então a gente não está falando de trânsito em julgado, a gente não está falando de reincidência. E isso é uma pegadinha que a banca gosta de fazer. O fato de haver uma sentença, ela quer jogar que o réu seja reincidente. E não é. Só é reincidente com a sentença transitada e julgada, que é a sentença que não cabe mais recurso. E aí, aqui a gente entra nas questões. Vamos ler a primeira e depois a gente analisa as respostas. Arthur, Bruno, Fernanda e Camille foram acusados de furto simples praticado em 2020. Arthur foi definitivamente condenado. Bruno foi condenado, porém recorreu e ainda não houve decisão definitiva. Fernanda aceitou a suspensão condicional do processo, já cumprida, e Camille foi absolvida, tendo havido recurso do Ministério Público ainda não julgado. Então vamos recapitular aqui antes da gente continuar lendo. Arthur, ele foi definitivamente condenado. Então ele é reincidente, Arthur não faz jus a nenhum benefício. Bruno, ele foi condenado, porém ele recorreu e ainda não houve a decisão definitiva. Então, ainda ele não é reincidente e faz jus ao benefício.
Fernanda, ela aceitou a suspensão condicional do processo, ou seja, ela já usou o benefício e já foi cumprida. E Camille foi absolvida, então ela também não usou o benefício e também não é reincidente. Em julho de 2023, sobreveio a acusação de uso de documento particular falso contra os quatro. Então, os quatro cometeram uma nova infração. Considerando preenchidos os demais requisitos e considerando apenas os antecedentes criminais mencionados, assinale a opção que indica quem pode, os que podem celebrar acordos de não persecução penal. Letra A, Arthur e Bruno. Letra B, Arthur e Fernanda. Letra C, Bruno e Camille. Ou letra D, Fernanda e Camille. Vamos lá. O Arthur, a gente já descarta, porque aqui fala que ele foi definitivamente condenado, então ele não faz jus a esse benefício, porque ele é reincidente. A reincidência impede o acusado a fazer jus ao benefício do acordo de não persecução penal. Então, aqui a gente já vai descartar a letra A e a letra B, porque ambas têm o Arthur e o Arthur não pode celebrar esse acordo. Aí a gente fica com a letra C, que é Bruno e Camille, ou a letra D, que é Fernanda e Camille. A Fernanda, ela aceitou a suspensão condicional do processo e foi cumprida. E isso por esse crime que foi cometido em 2020. O novo crime foi cometido em 2023, ou seja, por um período só de 3 anos. Só se passaram 3 anos do primeiro delito. Então, ela não pode ser beneficiária novamente, uma vez que não se passou 5 anos, somente 3. Então, a gente já vai descartar a letra D, porque estaria Fernanda e Camille. A nossa resposta, então, seria Bruno. Ah, mas por que Bruno e Camille? Primeiro porque a Camille, ela foi absolvida. Então, ela não é reincidente, ela não fez jus a esse benefício, ela não usou desse benefício. E aqui o enunciado fala que em todos os outros requisitos, né, eles cumprem. Ele só estava querendo saber se com relação aos antecedentes criminais eles cumpririam, quem cumpriria ou não. Então, Camille, a gente vê que ela pode cumprir porque ela foi absolvida, então ela nunca fez jus. E Bruno, ele pode fazer jus também porque ele foi condenado. É o que a gente acabou de falar. Ele foi condenado. Porém, ele recorreu daquela decisão. Então, por mais que ele tenha sido condenado, não houve um trânsito em julgado, não houve uma sentença julgada. Ou seja, ele não é reincidente e não fala que ele já foi beneficiário de algum benefício anteriormente. Então, ele pode sim fazer jus. Então, a resposta é Bruno e Camille. Por isso que eu falei para vocês dessa pegadinha. Porque, olha, o primeiro exercício já foi esse, onde o Bruno ele foi condenado e houve recurso. Não teve a sentença transitada e julgada, teve o recurso e ainda não teve a decisão definitiva desse recurso. E uma vez que não há decisão definitiva desse recurso, não há o que se falar em reincidência. Por quê? Porque o recurso pode tanto condenar o Bruno quanto absolver. A gente não sabe do que se trata ali, a gente não sabe qual vai ser a decisão final. Então é necessário esperar essa decisão final. E aí, tudo que vier durante esse período que não tem essa decisão final, essa sentença, o réu não vai ser reincidente, o réu não vai ser caracterizado como reincidente. Vamos para a nossa segunda pergunta. Carlos, em relatório final conclusivo de inquérito policial, foi indiciado pela prática do crime de receptação qualificada, com a pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa. Recebido o procedimento investigatório, o promotor de justiça verificou na folha de antecedentes criminais que Carlos possuía uma única anotação e era tecnicamente primária, mas que teria sido beneficiado 8 anos antes da suposta nova prática delitiva, por proposta de suspensão condicional do processo em relação ao crime de estelionato. Considerando as informações expostas, você, como advogado de Carlos, deverá esclarecer que, de acordo com o Código de Processo Penal, letra A,
poderá ser proposto acordo de não persecução penal, independentemente da confissão do indiciado, podendo, contudo, ser imposto ressarcimento do dano e prestação de serviço à comunidade por tempo limitado em caso de aceitação. A letra B. Não poderá ser proposto o acordo de não persecução penal, tendo em vista o suposto autor já foi beneficiado com suspensão condicional do processo anteriormente. Letra C. Poderá ser proposto o acordo de não persecução penal, considerando a pena e natureza do crime, mas Carlos necessariamente deverá confessar a prática delitiva. Ou letra D. Não poderá ser proposto acordo de não persecução penal em razão da pena máxima prevista para o delito ultrapassar 4 anos de reclusão. Vamos lá. Aqui o exercício fala que a pena é mínima de 3 anos, máxima de 8 anos. Então, a gente já percebe que ele se encaixa em um requisito, que é a pena mínima ser menor do que 4 anos, né? Inferior a 4 anos. Então, sim, pode-se ter um acordo de não persecução penal aqui. Depois, o exercício questiona que foi verificada, né, que a folha de antecedentes criminais e viu que ele tinha uma única anotação de uma suspensão condicional do processo, que ele foi beneficiado 8 anos antes. Então, já passou o período de 5 anos e Carlos poderia sim ser beneficiado pelo acordo de não persecução penal, uma vez que passou 8 anos e o período necessário é 5 anos. E aí, pergunta, né, se ele pode ser beneficiado. Então, a gente já viu que ele pode, e aí a gente já vai descartar duas alternativas, que é a letra A, letra B e a letra D, que fala que não pode ser proposto. A letra B vai ser descartada porque fala que uma vez que ele já foi beneficiado da suspensão condicional do processo anteriormente, não pode ser proposto. E pode sim, nesse caso, porque já passou os 5 anos. Não poderia ser proposto se a nova prática delitiva de Carlos, Carlos, fosse inferior a 4 anos. Então, fosse inferior, não. Fosse anterior aos 5 anos que é necessário, aos 5 anos que é o requisito. E a letra D a gente vai descartar porque fala que a pena máxima prevista para o delito ultrapassa 4 anos. E não, os 4 anos é com relação à pena mínima. Então, a pena mínima não pode ultrapassar 4 anos. E nesse caso, ela não ultrapassa, uma vez que ela tem uma pena de 3 anos. Então, não se caracteriza nem na letra D e nem na letra B. Aí a gente fica em dúvida entre a letra A e a letra C. A letra A fala que pode sim ser proposto o ANPP, porém tem que ser imposto o ressarcimento de dano e a prestação de serviço à comunidade por tempo limitado em caso de aceitação. E a letra C fala que pode ser proposto o acordo de não persecução penal, considerando que a pena é a natureza do crime, mas necessariamente deverá confessar a prática delitiva. Nesse caso, a nossa resposta correta é a letra C. Por quê? Se a gente voltar anteriormente no nosso slide do acordo de não persecução penal, um dos requisitos é o crime não ter sido cometido com violência, a pena mínima ser inferior a 4 anos e a confissão. Então, para o Carlos fazer jus a esse benefício, né, a esse acordo, ele tem que confessar. Se ele não confessar, se ele não dizer como ocorreu aquele crime, ele não vai poder fazer jus a esse benefício. E aí vai ser processado, né? Vai ser oferecida a denúncia e vai se ter uma ação penal, né? Vai se correr uma persecução penal normalmente. Ele não vai fazer jus a nenhum benefício. Então, a nossa resposta correta nesse caso é a letra C. Bom, agora
a gente vai entrar nas questões abertas, nas questões que eu trouxe da segunda fase da OAB. Eu trouxe a segunda fase da OAB, ela é composta, né, pela peça e 4 questões, e cada questão com a letra A e a letra B. Eu só trouxe a alternativa referente ao tema que a gente está estudando, ou seja, aqui sobre acordo de não persecução penal. Então, eu trouxe somente um dos questionamentos, eu não trouxe a letra A e a letra B. Ou eu trouxe a letra A, ou eu trouxe a letra B, mas eu somente trouxe com relação ao nosso tema. Então, vamos lá ler o nosso enunciado. Juntos, Bruna, Leila, Walter e Vinícius cometeram determinado ilícito em 2016. O processo veio a ser desmembrado de forma que Bruna aceitou a suspensão condicional do processo em 2017. Leila foi condenada definitivamente em 2018, tendo terminado de cumprir sua condenação em 2020. Walter foi condenado em primeira instância, porém interpôs recurso vindo a transitar em julgado. O acórdão condenatório em 2022. E Vinícius, por sua vez, não foi encontrado para ser citado, tendo o processo sido suspenso, assim como o prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP. Em 2021, os amigos se reúnem e praticam um novo ilícito penal, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Na qualidade de advogados de todos eles, respondo à questão a seguir. À vista dos antecedentes criminais mencionados e considerando preenchidos todos os requisitos, todos os demais requisitos legais, há algum acusado impedido de se beneficiar em tese da oferta de acordo de não persecução penal? Justifique. Então, a gente vai analisar aqui quem não pode fazer jus a esse benefício. Essa questão ela é muito parecida com a primeira questão que a gente fez. A diferença é que a primeira questão a gente consegue visualizar mais ou menos ali. Então, ali o exercício vai nos dar a alternativa para a gente analisar ali dentro do caso concreto. Aqui não, é uma questão aberta. Então, a gente tem que saber o conceito. Se a gente não souber o conceito, a gente não consegue responder essa questão. Então, vamos lá. A primeira análise é. O primeiro dado que a gente tem que prestar atenção é aqui. O novo crime ele foi cometido em 2021. Então, tudo que vier depois de 2021, por exemplo, não vai se encaixar aqui. Aí aqui fala que eles cometeram o ilícito em 2016 e em 2021 foi cometido um novo. Então, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 foi 5 anos. Aí vai depender do mês que foi cometido para saber se já passou 5 anos ou não. O processo ele foi desmembrado e Bruno aceitou uma suspensão condicional do processo em 2017. Então, se Bruno aceitou uma suspensão condicional do processo em 2017, ele já não faz jus mais. Por quê? De 2017 até 2021, passa 4 anos, né? 18, 19, 20, 21, 4 anos. Então, ainda não se passou os 5, não se completou mais de 5 anos. Ele não faz jus. Bruno é o primeiro a não fazer jus, a ser impedido a se beneficiar dessa oferta. A Leila, ela foi condenada definitivamente em 2018. Porém, e terminou de cumprir a sua condenação em 2020. Então, a Leila ela também não faz jus a esse benefício, porque ela foi condenada em 2018. A condenação dela terminou em 2020. Só vai começar a contar o período de prova para ela ser, entre aspas, réu primária, novamente, fazer jus a esse benefício a partir de 2020. O Walter ele foi condenado em primeira instância, mas ele interpôs recurso e transitou em julgado, né, o acordo de condenatório desse recurso em 2022. Então, a gente percebe aqui que em 2021, quando o novo delito foi cometido,
o processo não tinha transitado em julgado, não tinha um acordo condenatório. Sim, uma sentença que foi recorrida. Então, ele faz jus a esse benefício. Então, por enquanto, quem não faz jus é Bruno e Leila. E aí, Walter, ele já faz jus a esse benefício naquela época, porque não havia trânsito em julgado. E o Vinícius, ele não foi encontrado para ser citado. Então, não houve um processo, então ele não foi nem citado. Não existe uma ação penal, uma vez que não há citação, né? Ele não fez jus a nenhum benefício, ele não usou de nenhum benefício, ele só não foi encontrado. Então, ele também poderia fazer jus a esse benefício caso ele fosse encontrado. Então, vamos lá. Bruno e Leila não podem e Walter e Vinícius podem. O nosso questionamento é para quem é impedido de se beneficiar e o porquê. Aí aqui a gente vai justificar. Bruno é impedido de. Os impedidos são Bruno e Leila. Por quê? Bruno é impedido, uma vez que ele aceitou a suspensão condicional do processo e ele fez jus a esse benefício num período inferior a 5 anos do novo crime. E Leila também não faz jus a esse benefício porque ela terminou de cumprir pena, né, durante quando o novo crime ocorreu, não, o novo delito ocorreu, ela já havia sido condenada definitivamente e estava cumprindo pena. Agora a gente vai ver o padrão de resposta da FGV. Eu trouxe aqui para vocês o padrão de resposta, de como a FGV gosta das suas respostas. Leila e Bruno estão impedidos de se beneficiar do acordo de não persecução penal. Isso porque Bruno está impedido em virtude de ter sido beneficiado com a suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, conforme dispõe o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 3 do Código de Processo Penal. Já a acusada Leila está impedida em virtude de ser reincidente conforme o artigo 28A, segundo inciso 2 do Código de Processo Penal, que foi basicamente ali o que a gente viu, e é basicamente o que a gente viu no primeiro exercício que a gente fez. A diferença é que ali era muito objetivo, só estava questionando os nomes, né? No caso da primeira fase, e aqui não, que é a justificativa. E isso é um exemplo para vocês verem que isso pode cair tanto na primeira fase quanto na segunda fase, e o modelo de resposta é diferente. O modelo de alternativa que a FGV vai colocar é diferente. Muitas vezes eles podem colocar somente o nome ali, que é o que aconteceu. E nessas respostas, né, na segunda fase, eles querem uma resposta completa e com a justificativa. Aqui a gente está para a nossa segunda questão que eu trouxe e última de hoje com relação à segunda fase. Júlia primária, sem filhos, sem antecedentes criminais e dedicada a atividades ilícitas, foi presa em flagrante no aeroporto da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Quando tentava embarcar em aeronave que a levaria à cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com um urso de pelúcia que escondia 2 quilos de pasta base de cocaína em seu interior, a substância classificada como entorpecente pela autoridade competente, Júlia confessou os fatos em sede policial, tendo contribuído espontaneamente com as investigações. O Ministério Público prontamente denunciou Júlia como incurso nas penas do delito de tráfico privilegiado, com a causa de aumento de tráfico interestadual previsto no artigo 33, parágrafo 4º, concomitante com o artigo 40, inciso 5, ambos da Lei 11.343 de 2016, que é a Lei de Tráfico, a Lei de Drogas, na verdade. Diante do quadro narrado, face às causas de aumento e diminuição de pena, levando em consideração que a pena mínima combinada para o caso concreto é inferior a 4 anos e a pena máxima é superior a 8 anos, como advogado de Júlia, responda as questões a seguir. Qual pedido de natureza processual penal
a ser formulado pela defesa de Júlia neste momento, a fim de evitar recebimento da denúncia. Fundamente. Bom, vamos lá. Aqui o exercício fala que a pena mínima é inferior a 4 anos e a pena máxima superior a 8. Então, a gente não está falando do juizado especial. Então, a gente vai descartar transação penal, suspensão condicional do processo. Por quê? Transação penal, pena máxima 2 anos, suspensão condicional do processo, pena mínima 1 ano. Aqui não. Então, o único benefício que nos resta é o acordo de não persecução penal. Aqui, o exercício fala que o Ministério Público ele já denunciou Júlia. Então, já houve oferecimento da denúncia e não houve o oferecimento do acordo de não persecução penal e Júlia faz jus a esse benefício. Então, o que a gente vai ter que pedir? A gente vai ter que pedir para que o caso seja levado aos superiores, né, do Ministério Público, ao órgão superior do Ministério Público, para que seja analisado e oferecido o acordo de não persecução penal. Um minuto. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? A gente vai pedir, né, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público e o oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez que não foi oferecido pelo Ministério Público. O Ministério Público, ele comeu essa bola, ele só pulou ou ele não quis oferecer. E aí, nesse caso, a defesa vai pedir a remessa dos autos. Então, o questionamento da questão é qual pedido, né, de natureza processual penal deve ser formulado pela defesa para evitar o recebimento da denúncia. Para evitar o recebimento da denúncia, o pedido a ser feito é a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para que seja oferecido um acordo de não persecução penal, uma vez que Júlia faz jus a esse benefício, já que o crime cometido, a pena mínima é inferior a 4 anos e o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça. Aqui é o nosso padrão de resposta. O pedido de natureza processual penal a ser formulado pela defesa de Júlia, neste momento, a fim de evitar o recebimento da denúncia, seria a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, que é o que a gente falou, para o oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal. Isso porque se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com a pena mínima inferior a 4 anos, tendo a ré confessado o tráfico, que é um requisito, estando preenchido todos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Então é isso. Esse é um outro exemplo, né, de questão que a OAB traz, né, sobre esse tema e o que eles pedem para a gente fazer. Muitas vezes eles também colocam esses temas, principalmente nas peças, só que as peças vocês, por enquanto, não vão ver. Olhar essas questões da OAB, da segunda fase, principalmente, é um treino até para avaliação integrada, uma vez que a avaliação integrada ela tem, né, questões discursivas do tema. Então, pode cair qualquer coisa, né? Até o que vocês estudaram nesse momento. E um desses que pode cair na nossa avaliação integrada é isso. É, esses questionamentos e você olhar o modelo de resposta vai facilitar a. Acho que a minha câmera desligou. Vai facilitar a vida de vocês, né? Para que vocês consigam responder os questionamentos de forma devida e sem nenhuma dificuldade ou
seja respondido também a questão de forma completa, para que vocês possam pontuar integralmente, né, nessa avaliação integrada. Na semana que vem, eu vou revisar com vocês alguns temas, né? Na verdade, os temas que vão cair na avaliação integrada, para que vocês vão preparados, né, para essa prova. E aí eu tento trazer, né, de acordo com os temas, mais questões assim, né, no modelo da segunda fase, que eu acredito que vai facilitar a vida de vocês, tanto para as questões discursivas que podem cair, e até mesmo questões da primeira fase, para as questões de alternativa que também podem cair na avaliação integrada, né, visto que é um misto, né, a nossa avaliação. A monitoria de hoje foi isso, esse foi o tema que a gente ia trabalhar, que foi o tema que a gente trabalhou na semana passada e que ficou combinado que a gente iria trabalhar o tema e na semana seguinte fazer uma breve revisão, né, com resoluções de questões. E na semana que vem, o que a gente vai trabalhar vai ser sobre a avaliação integrada, tá bom? Um beijo para vocês. Espero vocês na monitoria da ver.